Salve, salve nação rubro-negra! Bruno Henrique é alvo de operação da Polícia Federal contra manipulação de resultados, hein? Vamos ver o que o pessoal do Sport Center News está falando. Vamos ver o que pode acontecer com ele, quais serão as possíveis punições que pode acontecer com o Bruno Henrique, tá? Lembrando que apenas suspeita, ele está sendo investigado ainda. A Polícia Federal foi lá no Ninho do Urubu, recolheu alguns aparelhos eletrônicos, fez algumas vistorias lá. E vamos ver o que os comentaristas estão falando do Sport Center. Era pra gente estar falando de bola rolando o tempo inteiro hoje nesse jornal. Tá? No entanto. E vamos ter praticamente uma editoria de polícia, né? Porque esse caso do Bruno Henrique se torna o mais importante do dia, superando o Clássico Paulista, que foi sensacional ontem, um jogo muito bem disputado com a vitória do Corinthians, mas a notícia do dia acaba sendo o envolvimento, né, ou a suspeita de envolvimento do Bruno Henrique em manipulação de cartões, né? Esse destaque que a gente está vendo é uma reportagem de agora do Martim Fernandes. Ela foi publicada precisamente às 6h55 da manhã, quando recebemos as primeiras imagens de um sobrevoo, né, do nosso Globocop no Ninho do Urubu, que mostrou a entrada da Polícia Federal nas instalações. Logo na sequência, o Martim Fernandes, no GE. Globo, publica essa reportagem. Bruno Henrique, do Flamengo, é alvo de operação da Polícia Federal que investiga manipulação. O atacante rubro-negro é suspeito de ter tomado cartão amarelo para beneficiar apostadores. A gente coloca na conversa agora a Lívia Laranjeira, que está no Ninho do Urubu, trazendo as últimas informações. Lívia, bom dia, seja bem-vinda. Tudo bem, Mari? Bom dia para você, para o Lofredo, para todo mundo que está ligado com a gente. Vamos tentar dar um panorama do que é essa investigação, essa operação da Polícia Federal com o Ministério Público do Rio de Janeiro. A gente está na porta do Ninho do Urubu, a Polícia Federal esteve aqui mais cedo, já não está aqui, esteve aqui para cumprir mandados de busca e apreensão, seguiu também para a casa do Bruno Henrique e outros agentes estiveram também na Gávea. Eles apreenderam documentos, computadores, aparelhos celulares para essa investigação de uma suspeita de manipulação de resultado em um jogo do Campeonato Brasileiro do ano passado, novembro do ano passado, um jogo entre Flamengo e Santos pela 31ª rodada no Mané Garrincha. Naquela ocasião, só para a gente dar o contexto do cartão, o Flamengo perdia já o jogo por 2-1 e no finalzinho, já nos acréscimos do segundo tempo, o Bruno Henrique levou um cartão amarelo por falta no Soteldo e aí ofendeu o árbitro e levou o cartão vermelho. 3 casas de aposta identificaram um volume muito alto de apostas em um cartão do Bruno Henrique. Uma dessas casas fala em 98%. Se você somar todas as apostas em cartões para essa partida especificamente, 98% envolviam o Bruno Henrique. E eram apostas, de novas contas, então contas criadas nessas casas de apostas para essa aposta específica e também de muitos apostadores de Belo Horizonte, que é a cidade natal do Bruno Henrique. Isso acendeu o alerta e aí começou essa investigação que culminou hoje nesses mandados de busca e apreensão no Ninho do Urubu, na Gávea, na casa do Bruno Henrique e endereços de outras pessoas envolvidas, parentes do Bruno Henrique, amigos dele, pessoas que têm alguma relação com ele. Não há, importante ressaltar, não há nenhum mandado de prisão nesse momento. Então, agora, a partir de agora, esses documentos apreendidos, esses celulares, computadores, vão ser investigados para dar sequência nessa operação. Agora, falando da parte esportiva, o Flamengo treina hoje de manhã, né? Tem um treino previsto para as 9h30, daqui a 40 minutos. A gente está aqui na porta do Ninho do Urubu, a gente não sabe se o Bruno Henrique vai aparecer, a assessoria de imprensa dele já disse que ele não vai se manifestar nesse momento e o Flamengo e a CBF também ainda não se pronunciaram. O Flamengo viaja hoje à tarde para Belo Horizonte, amanhã enfrenta o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro e no fim de semana tem a segunda partida da final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro.
Bruno Henrique não jogou o primeiro jogo porque estava suspenso, mas estaria liberado para esses 2 jogos, tanto para o jogo contra o Cruzeiro pelo Brasileirão, quanto para o jogo contra o Atlético Mineiro. A gente vai aguardar os desdobramentos, a gente vai seguir acompanhando tudo por aqui e a gente volta a participar no News e em toda a programação do Sport TV com mais atualizações. Mari. Beleza, Lívia. Obrigada pelas informações e até já, então. Agora a gente vai com o repórter Jefferson Monteiro, trazendo outras informações ao vivo da sede da Polícia Federal no Rio. Bom dia, Jefferson. Seja bem-vindo. Tudo bem, Mari? Bom dia para você e a todo mundo que nos acompanha agora na Sport TV. É isso, a operação, inclusive, pessoal, continua em andamento. Há agentes da Polícia Federal e também do Ministério Público espalhados, então, aqui no Rio de Janeiro, em vários endereços e também em Minas Gerais. Eu quero reforçar que tem policiais, então, aqui na capital, Belo Horizonte, Vespasiano, Lagoa Santa e Ribeirão das Neves, essas outras cidades, então, em Minas Gerais. Os policiais, então, estiveram hoje cedo para confirmar, justamente como a Lívia falou, na casa do Bruno Henrique, ali na Barra da Tijuca, ele que vive num condomínio de luxo ali, foi surpreendido, ele estava dormindo, ele recebeu os policiais e os promotores também do GAECO, do Ministério Público, conversou com esses agentes e entregou, então, alguns documentos e também eletrônicos que serão anexados, então, à investigação, que essa é a fase justamente para cumprimento de mandado de busca e apreensão, para que eles possam reunir mais provas para novos mandados futuramente, se necessário, fossem expedidos. Então, só para explicar para o pessoal de casa como é que funcionava, essas casas de apostas, as pessoas, então, vão para lá e apostam efetivamente. Olha, o placar do jogo tal vai ser X. Quem vai fazer o gol vai ser essa pessoa. Fulano de tal vai entrar em campo, outro vai ficar no reserva, outro vai entrar em campo e vai tomar uma falta, vai levar um cartão vermelho ou um cartão amarelo. Então, a suspeita da polícia é que parentes e outros conhecidos do Bruno Henrique já sabiam que naquele jogo do dia 1º de novembro do ano passado, contra o Santos, no Mané Garrincha, o Bruno Henrique receberia um cartão amarelo de propósito. Isso aconteceria, justamente segundo as investigações, para favorecer essas pessoas para ganhar dinheiro. Isso, então, motivou essa investigação de hoje. Então, portanto, a gente está aqui na Superintendência da Polícia Federal, ainda há agentes na rua, a gente está de olho aqui na movimentação, qualquer novidade eu volto a chamar vocês. E até já, então. Vamos mostrar a súmula dessa partida em questão, que foi no dia 1º de novembro do ano passado, um Flamengo e Santos. Essa partida foi disputada no Mané Garrincha. Vamos colocar na tela a súmula do jogo, então, com a parte que nos interessa. Vamos lá. O Bruno Henrique, importante a gente destacar ali, ó, o tempo de expulsão. Foi no segundo tempo, aos 5, ou seja, no último minuto, né, da partida. A gente já está falando de acréscimos. Bom, golpearam o adversário de maneira temerária na disputa da bola. Golpearam o adversário de maneira temerária na disputa da bola. Esse aí foi o amarelo no Soteldo por causa daquele drible desconcertante que ele leva. Beleza. E aí a gente tem o vermelho, que é direto, tá? Ele não leva 2 amarelos. Ele leva amarelo por causa dessa reação ao drible sofrido, né, do Soteldo. E depois ele reclama e aí o juiz também, que era o Rafael Klein, registra em súmula. Outro motivo. E aí ele detalha no campo expulsões. Informo que expulsei por decorrer de cartão vermelho direto o atleta número 27 da equipe do Flamengo, Bruno Henrique Pinto, por me ofender com as seguintes palavras. Você é um pá, tá? Com o dedo em riste em direção ao meu rosto após a marcação de uma falta e também após ter sido advertido com um cartão amarelo após ser expulso. Um atleta veio em minha direção sendo contido pelos seus companheiros. Informo que me senti ofendido. Tá aí, então, a justificativa do amarelo e a justificativa do vermelho. Não foram 2 cartões amarelos. Ele leva um amarelo por reclamar depois e por Rafael Klein se sentir ofendido, ele recebe o cartão vermelho. Olha o lance, tá? O finalzinho de jogo. Essa reação Você não acha que é normal, a gente vê direto. Cartão amarelo padrão? Padrão. Isso não geraria nenhuma desconfiança. Não. E a expulsão também não é uma expulsão, digamos, a pessoa que perde o controle, que está perdendo o jogo ali, certo? Então, também está dentro do que a gente vê nos jogos de futebol. Acabamos de ver o Nenê, só para trazer um exemplo recente. Exatamente. Nenê no Juventude. No caso do Nenê, até um erro, mas enfim. Mas a justificativa foi essa. Me senti ofendido. Me senti ofendido, está expulso. Enfim, o que gera a desconfiança não é o procedimento do Bruno Henrique, a falta que ele recebe cartão amarelo ou o cartão vermelho. O que gerou a desconfiança foi o número de apostas. Alto volume. Alto volume de apostas no cartão e feito por contas recém-criadas e da região onde o Bruno Henrique é. Então, as casas de apostas estão atentas a esse tipo de situação. Opa,
teve um volume muito grande numa aposta que não é dentro do padrão. Você apostaria no Bruno Henrique para cartão amarelo? Dentro do campo não era mais fácil apostar no Thiago Maia para cartão amarelo? Tua chance de acertar um cartão amarelo do Thiago Maia não é muito maior do que apostar no Bruno Henrique? Aí as casas de aposta olham, opa, tá todo mundo apostando cartão amarelo do Bruno Henrique. Bruno Henrique, um atacante, enfim, ele não toma tantos cartões e até a conta de cartões era até pequena. Tem alguma coisa errada aí. Aí eles vão olhar, contas novas, região, tudo da mesma região. Vamos Aporte, investigar. Né? Aconteceu. E aí o fato acontece. Vamos pagar, porque provavelmente as apostas têm que ser pagas, e vamos investigar. Mas quem pode explicar tudo melhor que a gente, pra gente? Chegou. Quem? Martim Fernandes tá O aqui. homem que assina a reportagem do dia. Martim Fernandes, bom dia. Seja bem-vindo. Explica pra gente. Vamos voltar lá do zero. Então, a gente estava em dúvida. Era por cartão amarelo, era por cartão vermelho. Segundo sua reportagem, um cartão amarelo. Que nos pareceu aqui algo muito normal. É comum a gente ver aquela punição, aquela reação. Bom dia, Mari. Bom dia, Lofredo. Bom dia a Bom todos. dia. Então, esse jogo entre Flamengo e Santos no Campeonato Brasileiro 2023, jogo do retorno, que foi em Brasília, 3 casas de apostas perceberam movimentação incomum, um volume incomum de apostas na aposta de o Bruno Henrique tomar cartão amarelo. Além do volume incomum de apostas, essas casas de apostas que são Betano, Galera Bet e KTO, perceberam contas criadas recentemente, né? Essas apostas eram feitas por contas criadas 24 horas antes do jogo, e a única aposta que essas contas faziam era nisso, era no cartão do Bruno Henrique. E uma delas notou 98% do volume de apostas em cartões estava direcionado no Bruno Henrique. Na outra, 95%, e a outra relatou um alto percentual, não detalhou. Essas informações são enviadas para a IBIA, que é uma entidade internacional, é uma sigla em inglês, International Bet Integrity Association. É uma associação das empresas de aposta criada para atuar na área de integridade mesmo, para evitar esse tipo de problema, para relatar para as entidades esportivas quando isso acontece. Então, as casas de apostas enviam para essa entidade produz um relatório e envia para as entidades do futebol, manda para a FIFA, para a Conmebol, para a CBF. A CBF, então, por sua vez, encaminha para as autoridades, porque a CBF, né, a Justiça Esportiva, não tem poder de quebrar sigilo, não tem poder de polícia, encaminha para as autoridades, e aí as autoridades investigam. Essa é uma ajuda a explicar também porque demorou tanto, né? Porque esse jogo foi em novembro de 2023 e agora, só um ano depois, ele está tendo consequências práticas. Então, a Polícia Federal constatou a ligação entre o jogador e os apostadores, porque também tem isso. As apostas foram feitas na região algumas delas na região de Belo Horizonte, da cidade natal do Bruno Henrique. E aí o que a Polícia Federal fez foi constatar a ligação entre o jogador e os apostadores. É importante dizer aqui que o Bruno Henrique é suspeito de ele está sendo investigado sob a suspeita de ter manipulado um jogo, né, de ter tomado um cartão amarelo de propósito para beneficiar apostadores. Não quer dizer que ele não está condenado, ele não está indiciado, né, ele está sendo investigado sob a suspeita. Então, ainda tem muita coisa para acontecer até se comprovar o que hoje é uma suspeita. Não houve prisão, ninguém foi preso, não houve condução coercitiva, não teve nada desse tipo. O que aconteceu hoje foram apreendidos celulares, computadores, mídias, né, como a Polícia Federal diz, enfim, a Polícia Federal constatou que ali havia ligação e esses foram apreendidos para continuar a investigação. E aí agora, a partir de agora, a investigação continua e a gente vai saber se vai ter indiciados, se vai ter acusados, enfim, tá? O caso está começando. Eu quero entender, Martim, tá bem claro isso, né? A gente está falando de um primeiro passo, ele é suspeito, as investigações agora que serão abertas, né? Tudo bem. Como a CBF leva a partir de agora? Bom, esse é o primeiro caso separado daquela investigação do Ministério Público de Goiás, né? Que é o que a gente tem como
como parâmetro, né? Que aquele foi o primeiro grande caso assim investigado recentemente, desde que as bets se estabeleceram como uma realidade nossa. O primeiro grande caso foi essa investigação do Ministério Público de Goiás. E baseado no que aconteceu lá, a Justiça Desportiva agiu, suspendendo jogadores que estavam envolvidos, punidos. Então, assim, tem que... Agora a gente está na expectativa de ver o que a Justiça Desportiva vai fazer, se essas provas colhidas pela Polícia Federal vão ser compartilhadas com a Justiça Desportiva. Certamente a Justiça Desportiva vai pedir acesso ao que for possível, a APF, o Ministério Público do Distrito Federal, porque o jogo foi em Brasília, né? Então é o MP do DF que investiga. Imagino que eles vão compartilhar com o Ministério, com a Justiça Desportiva, e aí a Justiça Desportiva tem seu próprio rito ali também. Ouve os jogadores, tem o jogador no caso. Então tem duas frentes ali. Tem a frente criminal, né? E tem a frente da Justiça Desportiva, que agora vai começar. A gente não dá para saber se vai acontecer algo hoje, amanhã, semana que vem. Ainda tá tudo muito novo, né? Tá tudo muito, muito recente. Porque minha dúvida era essa. Eu sei que a gente fala de um primeiro passo ainda, né, de investigação, mas queria entender que efeito esse primeiro passo tem no esporte, que é o que a gente pode discutir aqui. Certamente vai acontecer alguma coisa, desde que a investigação criminal também avance e comprove as acusações, as suspeitas, né? No caso da operação do Ministério Público de Goiás, vários jogadores que estavam envolvidos naquela situação, eles confessaram, admitiram, fizeram acordos com o Ministério Público de Goiás para colaborar com as investigações em troca de não serem processados criminalmente, mas essa admissão de culpa, essa confissão, acabou gerando as punições esportivas, né? Porque o cara disse, realmente eu tomei um cartão de propósito, então isso gera uma punição esportiva. É difícil especular aqui, né, o que vai acontecer a partir de algo que é tão novo, assim, tão recente, mas a julgar pelo que aconteceu nesse outro caso, esse é o caminho. Agora, a ver se isso vai... Se vai ser esse caminho que vai ser seguido. Fiquei com a impressão que é um caso muito mais semelhante ao do Paquetá, Lucas Paquetá, do que os outros casos que a gente já teve aqui no Brasil, né? Sim. Porque tem um envolvimento de pessoas, ou teórico, assim, a princípio a investigação sobre pessoas próximas ao jogador, do mesmo modo que aconteceu com o Paquetá, né? Exatamente. Eu estava conversando com investigadores aqui da Polícia Federal mais cedo e a semelhança é essa mesmo, porque o caso do Ministério Público de Goiás era uma quadrilha, né, de aliciadores, de apostar, era um esquema assim, meio profissional que abordava os jogadores, oferecia dinheiro para os jogadores em troca disso. No caso do Bruno Henrique, não é esse o caso, não parece. Ele, pessoalmente, pelo menos em tudo que a gente leu, tudo que eu li, todas as pessoas que eu vi, ele não teve nenhum benefício próprio, mas a suspeita é que ele tenha beneficiado pessoas do entorno dele. De novo, essa é a suspeita, não é acusação, aí não está condenado, assim, é a suspeita, porque as pessoas que foram alvo hoje de busca e apreensão, foram 12 pedidos de busca e apreensão, são do entorno dele, tem o irmão dele, a cunhada dele, amigos dele, gente que jogou com ele, então é exatamente isso, exatamente como acontece com o Lucas Paquetá na Inglaterra, também é uma acusação, né? Embora lá o Paquetá já esteja formalmente acusado. E no caso da Inglaterra é uma investigação estritamente esportiva. Não se tem notícia de que o Paquetá esteja sendo investigado criminalmente na Inglaterra, é só no âmbito da FA, né, da Federação Inglesa. Mas o caso é semelhante. Assim, quem está investigando o caso aqui notou assim, a semelhança total a isso. Um jogador suspeito de beneficiar seu círculo ali, suas pessoas próximas, com uma informação de que tomaria um cartão e tomou, né? O relatório da IBIA, dessa entidade, cita cartão. Fala assim, até em inglês fala cartão, não fala se é cartão amarelo ou se é cartão vermelho. Fala receber cartão. Uhum. E tem algumas peculiaridades, assim. O Bruno Henrique estava pendurado nesse jogo. Ele já tinha 2 cartões amarelos e se ele tomasse um terceiro cartão, ele seria suspenso. E naquela sequência, se não me engano, o Flamengo jogaria com Fortaleza na sequência e depois teria um jogo contra o Palmeiras. Então, você vendo o noticiário da época, não foi... O que chamou a atenção foi ele pegar duas suspensões. Por causa do cartão vermelho, mas o cartão amarelo era assim...
Era meio natural que ele tomasse o Forçado. terceiro cartão amarelo para cumprir contra o Fortaleza e voltar contra o Palmeiras. Mas assim... Então talvez o cartão amarelo até estivesse no radar, programado pela comissão técnica, por ele mesmo. Mas isso não muda o fato de que muitas pessoas em torno dele apostaram no cartão e contas foram criadas para isso e tal. Então... E a suspeita Mas também assim, vem daí. não me parece um cartão amarelo muito forçado, porque ele acontece aos 50 minutos de jogo, numa falta que é muito comum dentro do futebol. O que é assim, eu não lembro do jogo inteiro, eu não consegui rever esse jogo inteiro, mas é um cartão muito buscado, assim, né? Ele vai para fazer, é uma falta que é falta de cartão. Isso. Né? Sem dúvida. Mas como E acontece reação a dribles assim, né? Mas ela acontece no minuto 50 de um jogo que já está decidido. Sim. O Santos, né, tá 1-1 o jogo, então... Enfim, eu não quero aqui especular, condenar o jogador, nada disso. Tá? Porque não conseguimos ouvi-lo, não conseguimos ouvir o Flamengo ainda, que a gente sabe que o Flamengo, pessoas do Flamengo que eu falei só me disseram que estão tomando pé da situação, estão se informando e tal. Então, para poder tomar para poder saber o que acontecer. Clube, Exato. Tem que... É isso. Porque no caso do Flamengo e do Bruno Henrique tem a possível, né, consequência esportiva, que é o que interessa imediatamente assim, para o clube. Né? Exato. Porque a consequência criminal ainda vai demorar, tal, tem Por isso é que eu etapas, perguntei qual é o efeito que esse primeiro passo tem no esporte. Exato. Imagino eu que o Flamengo vai tirá-lo pelo menos desses 2 próximos jogos. Não vai ser relacionado para o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro e está fora da volta final contra o Atlético do realmente Brasil. não temos mas essa assim,